Integração Internacional das Crianças Migrantes. Nós realizamos um estudo acerca do direito internacional visando a proteção das crianças que encontram-se em contexto de migração internacional, tendo em vista números crescentes de migrantes relatados pela ONU. Nós identificamos os tratados internacionais que abordam o direito das crianças e a sua proteção enquanto elas estão em migração internacional, e são eles a Declaração de Genebra, o Instituto Interamericano da Criança, a Declaração do Direito da Criança, a Convenção Internacional sobre o Direito da Criança, a Convenção Americana dos Direitos Humanos e a Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura. Nós analisamos também os atuais fluxos migratórios internacionais, para observar em que medida os diplomas legais realizam a proteção das pessoas em deslocamento. A partir dos dados sobre crianças migrantes nos relatórios internacionais, também identificamos as razões do seu deslocamento. Contudo, não foi possível identificar em que condições essas crianças são acolhidas nos principais países receptores. Nós utilizamos a pesquisa bibliográfica, normativa e documental para realizar a nossa pesquisa e concluímos que todos esses tratados e documentos internacionais já citados formam a base de proteção das crianças, porém as medidas de proteção originadas por ele e sua consequente garantia de direitos contrastam com as medidas de punição por essas mesmas crianças migrantes que conseguem entrar de maneira irregular nos estados. Ao analisarmos os fluxos migratórios atuais, com base no Acnur e na Rundesa, nós identificamos que os diplomas legais internacionais não são capazes de atender adequadamente às necessidades das crianças migrantes. Lugares como a Europa e os Estados Unidos são mortais para os migrantes forçados, tendo em vista as diversas e frequentes atrocidades que eles sofrem durante o fluxo migratório, nas fronteiras e dentro desses países. Com base nos dados dos relatórios Tendências Globais 2019 do Acnur e do relatório International Migrants Stock 2019 da Undesa, nós identificamos que as crianças migrantes saíram principalmente de 7 países, da Síria, Venezuela, Afeganistão, Sudão do Sul, Mianmar, do Iêmen e da Somália, tendo em vista o fato desses países serem os principais ejetores de imigrantes e pela maior parte desse número ser composto por crianças. Segundo o Acnur, entre 30 a 34 milhões de imigrantes internacionais eram crianças menores de 18 anos no ano de 2019. É dedutivo através de todos esses dados e relatórios apresentados que as políticas migratórias não têm sido capazes de resguardar o direito das crianças migrantes. O número crescente de políticas restritivas aponta que o interesse dos Estados se sobrepõe ao direito à vida. Os mecanismos globais crescentes de controle sujeitam os migrantes em diferentes partes do mundo a processo de criminalização, principalmente na União Europeia, por conta do seu processo de integração. Ainda que as migrações em direção à Europa se constituam um fator demográfico importante, a reação a esses fluxos foi desde sempre desproporcional. A reação a esses fluxos diz mais a respeito aos sentimentos de inseguranças vividas por seus cidadãos, manipulados por ser político, do que a qualquer risco real que os migrantes, ao atravessar fronteiras, pudessem colocar o sistema social e econômico vigente desses países. Através da nossa pesquisa, foi possível identificar os motivos que levam essas crianças a se deslocarem, e esses motivos são as guerras, os conflitos, as perseguições, as violações de direitos humanos, eventos que perturbem seriamente a ordem pública e a violência armada. Contudo, não foi possível identificar em que condições essas crianças são acolhidas em todos os principais países receptores por falta de dados. O próprio relatório Tendências Globais 2019 do Acnur revela que os dados sobre os solicitantes de asilo de crianças, de menores, são subestimados porque muitos países que registram os solicitantes de asilo não registram informações sobre crianças desacompanhadas e separadas. Mesmo com o número de 25 mil novas solicitações de asilo e com o número de 153 mil crianças desacompanhadas e separadas, o próprio Acnur diz também que esses números são subestimados devido ao limitado número de países que revela os dados. Isso demonstra o quão essencial é que se reúna os dados para identificar, proteger e assistir essas crianças. Mesmo assim, nós sabemos que as crianças migrantes enfrentam dificuldades em obter acesso à informação, visto que em 2018 o número equivalente a 3,7 milhões dessas crianças não iam para a escola e nem possuíam qualquer tipo de atividade de ensino. Elas também sofrem com crescimento retardado e atrofia, como também inseguridade alimentar e malnutrição. Eu gostaria de agradecer ao UFPA, à Propesp e à FAPESP pela oportunidade de apresentar esse trabalho. Obrigada.